Ok. Mais um teste. Ok. Eu tinha fechado a live e agora eu voltei novamente. Ok. Estão me ouvindo bem? Você sai e volta novamente. Era aquela que tava? Era aquela? Você sai e volta novamente. Esperar os irmãos chegarem aí. Eu tive que sair e iniciar novamente. E vamos daqui a pouco. Pronto, eu tomei. Eu quero. O áudio está ok? Estão me ouvindo bem? Espero que a internet não caia hoje, né? A última vez que eu estava gravando e aí, infelizmente, a internet caiu. Mas logo depois eu consegui fazer novamente o vídeo e joguei no canal no YouTube. Ok, vamos iniciar orando, pedindo a direção do Senhor para que fale ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus perfeito, o Senhor que nos sonda e nos conhece, queremos render graça ao Senhor pelo privilégio que nós temos de meditar na Tua santa e bendita palavra, que a Tua palavra possa falar poderosamente ao nosso coração. Nos ilumina e que possamos ser edificados e edificar muitas vidas através da Tua bendita palavra. Usa, meu Deus, para o louvor da Tua glória e recebe a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amados, nós iremos meditar nessa manhã, nessa tarde, né? Passou do meio-dia, em Isaías capítulo 50, que diz o seguinte, vamos ler. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois, não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem me contenderá comigo? Apresentam-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas
sem nenhuma luz. Confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitarei. Amados, vamos iniciar a partir do versículo 1. Podemos compreender mais a palavra do Senhor, que diz o seguinte: carta de divórcio, né? Assim diz o Senhor. Onde está a carta de divórcio? Segundo, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, um homem não podia casar-se novamente com uma mulher que antes fosse repudiada, antes que fosse rejeitada, mesmo se esta viesse a tornar-se viúva do segundo marido. Interessante, amados, que Deus aqui, ele procedeu graciosamente com Israel, apesar do povo ter se mostrado infiel ao esposo celeste. Deus veio para trazê-lo de volta, mas ele mesmo, de modo que os gentios não lhe deu ouvido, conforme o verso 6. Deus não se volta definitivamente contra o povo que dele apostatou. Porém, quando este povo se arrepende dos seus pecados, o Senhor Deus entrega seu Filho unigênito para a salvação dos que nele creem, conforme João 3,16. Isso é graça de Deus, amados. Há um povo que merece o inferno. Por isso digo, arrependam-se dos seus pecados, pois existe um Deus perdoador, misericordioso, que se alegra em um povo que se quebranta diante dele e de fato arrependido. E Deus faz convite à nação de Israel. Vamos agora para o verso 2. Por essa razão, quando eu vim, ninguém apareceu, nem para aceitar a obra de Deus em prol deles próprios, nem para exercer a obra missionária, conforme lá em Isaías, capítulo 6, verso 8. Nem para mostrar misericórdias aos aflitos em nome de Deus. Nós temos, irmãos, um exemplo bem clássico, conhecido, com o nosso mestre e salvador Jesus Cristo, quando mesmo lá no tanque de Betesda ajuda aquele homem. Eu vou ler aqui, João 5, 7 a 8. Diz o seguinte: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E diz a Bíblia o seguinte, que imediatamente o homem se viu curado. Esse é nosso Deus, que é misericordioso, que é bondoso. Outra observação desse texto, amado, do verso 2, é a palavra ninguém. Por meio do decreto de Ciro, há 538 anos antes de Cristo, conforme Esdras, capítulo 1, o Senhor começou a chamar de volta o seu povo, porém muitos não voltaram para casa. Está escrito em Esdras capítulo 2. Ou seja, muitos preferiram permanecer na Babilônia, apesar da profecia de Isaías 48, verso 20. Saí da Babilônia, fugi diante dos caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e o levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Essa é a profecia do nosso Deus. Mas muitos preferiram ficar na Babilônia. Interessante, amados, é que eles tinham profecia, mas com o passar do tempo, cativos à Babilônia, eles acharam que Deus não ia mais responder, não ia mais cumprir a sua promessa. E demais o texto, O texto. Se encolheu tanto a minha mão. Preste atenção nessa palavra. A falta de confiança na graça irrestrita do nosso Senhor também é pecado da nossa parte.
Essa falta de confiança. É por isso que eu e você temos que confiar nessa graça que é maravilhosa, é perfeita e não falha. Será que algum de nós somos assim? Sem esperança? Sem perspectiva do futuro? Amado, a nossa esperança deve estar no Senhor, no nosso Senhor e Salvador, e não na força do nosso braço. E muitas vezes, esse povo aqui estava cativo à Babilônia e achava que Deus não ia cumprir, ou seja, eles não iam voltar para Israel, para a reconstrução. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa. Vamos para o verso 3. Diz o seguinte: eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua cabeça. Amado, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, o que Ele apraz. O Senhor pode esvaziar os mares, rios, embora o fluxo dele pareçam serem abundantes. Israel aqui não deve ter nenhuma dúvida quanto ao poder de Deus de alterar o curso das nações. Isso mostra para mim e para você, amado, que nós devemos de fato confiar no poder do nosso Deus. Ele é infinitamente poderoso para fazer tudo aquilo que Ele apraz. O que eu e você precisamos é confiar nele de fato e de verdade. Verso 4. O Senhor Deus me deu. As expressões aqui, amados. Deus me deu, me desperta, né? O servo identificado em Isaías 42:1 é o mais excelente discípulo porque ouve antes de falar. Enquanto o rebelde Israel se fez de surdo para com Deus, o servo falaria apenas como o Pai lhe ensinou. Vamos lá para João novamente. João capítulo 8, verso 27 ao 29. Olha o que diz. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Obediência. Antes de falar qualquer coisa, escute a voz de Deus. Israel, rebelde, não queria ouvir a voz de Deus. Verso 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Como o servo aqui está ouvindo, logo ele não pode ser rebelde. Essa descrição aqui o distingue de outros servos, líderes, profetas de Israel, uma vez que todos eles, em algum momento, viraram as costas para o Senhor. E somente este único servo poderia verdadeiramente reivindicar tal obediência ao Senhor. Como assim, Robson? Vamos compreender um pouco melhor essa obediência do servo que aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todos os outros profetas, amados, eles falharam. Abraão falhou, Moisés falhou, Davi falhou, tantos outros falharam. Mas Jesus, ele não falhou. Olha o que diz João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Obediência. É isso que eu e você temos que fazer, amados. Fazer o que agrada ao Senhor e não ao seu próprio coração. Nós vimos que o nosso coração, ele não é apenas corrupto, mas ele é desesperadamente corrupto, enganoso, fraudulento, faz coisas que desagradam ao Deus Santo, ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus foi esse servo obediente, esse servo perfeito, porque ele ouvia a voz do seu Pai e obedecia.
Verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ofereci, né? Voluntariamente. Voluntariamente. Jesus sofreu os tormentos enumerados neste versículo profético. Lá no pretório, né, de Pôncio Pilatos e no pátio do sumo sacerdote. Conforme Mateus 26, 67, Mateus 27, João 18, 29. Para realmente entendermos, amados, a obra de Cristo em prol da salvação, devemos reconhecer que tomou voluntariamente sobre si tanto o sofrimento como a morte. João 10, 18 vai explicar isso. Eu peguei alguns textos aqui para que nós pudéssemos compreender um pouco mais o que diz o profeta Isaías. 10, 18 de João diz o seguinte: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso Jesus falando sobre a vida dele. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato ele recebeu de quem? Do seu Pai. Este mandato, Jesus fala, eu recebi do meu Pai. Jesus dá, irmãos, essa vida voluntariamente por causa de mim e de você. E porque nós também não damos a nossa vida a Ele diariamente. Sacrificar de fato. Ter encontros reais com o Senhor. Desejo de se encontrar com o Senhor diariamente. Conversar com Ele. Lembra que as instruções de Jesus, Ele recebia diariamente do Senhor. Será que você passa dias sem pegar nessa Bíblia? Ou apenas ouve mensagens que recebe, né, pelo celular e fica ali olhando e mirando? Mas isso também é bom, isso é ótimo também. Mas nós precisamos separar o tempo, um lugar, nosso jardim de oração, para meditar nesse livro, para falar com o Senhor e receber instruções e sermos obedientes, assim como Cristo foi. Sabe por que nós somos rebeldes, assim como Israel foi? Porque nós muitas vezes não queremos ou não temos tempo de conversar com o Senhor e nem de meditar nesse livro. E Jesus mostra e nos ensina, irmãos, que nós precisamos e de forma urgente separar tempo para conversar com o nosso Deus e meditar na tua santa e bendita palavra. Nesse tempo de pandemia, onde quando a maioria de nós estamos em casa, claro que nós temos tempo. Claro que nós temos tempo de ouvir muitas mensagens, de muitas lives de homens de Deus, mas nós precisamos de um tempo a sós com o Senhor. Eu preciso, e você tenho certeza que também precisa, de separar mais tempo para com o Senhor. Nosso Deus deve ser a primazia da nossa vida. As primeiras coisas que nós devemos fazer é conversar com o Senhor logo ao abrir os nossos olhos. Separe um tempo para conversar, para estudar a sua palavra. Se você não tem nem como começar um estudo, procure homens sábios, mulheres sábias, que elas com certeza te ajudarão. É por isso que nós precisamos de homens e mulheres sábias para nos ajudar na nossa caminhada cristã. Porque eles perseveram, tanto no momento a sós com Deus, quanto na leitura e na meditação da tua santa e bendita palavra. Vamos adiante. Verso 7 diz o seguinte: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Nem mesmo a morte é uma vergonha para o servo, que coloca a sua vida nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Diariamente. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E de fato estão. E de fato estão nas mãos do Senhor. Verso 8 diz o seguinte: perto está
o que me justifica? Quem contenderá comigo? Amados, o Senhor está perto daqueles que se aproximam dele. Precisamos estar mais perto do Senhor. Precisamos diariamente e constantemente estar mais perto do Senhor. Como eu vou crescer espiritualmente? E como eu posso ajudar a outros a crescerem espiritualmente? Se eu não quero ficar perto do meu Salvador, do amado da minha alma, daquele que anela um dia vê-lo na sua glória. Se nós não fizermos isso, irmãos, seremos apenas religiosos que gostam de ir aos templos no final de semana, mas nunca teremos um encontro real com o Senhor. Por isso, nós precisamos ser despertados pelo Senhor. O Senhor está perto daqueles que se aproximam dele. Perto ele está. E o que nos falta, irmãos, é desejar conversar mais com o Senhor, ter tempo a sós com ele. Vamos para o verso 9, antes de finalizarmos aqui. Diz: todos eles. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Palavra dura, amados. Os infiéis que desprezam o Senhor Jesus Cristo serão consumidos. A ira de Deus cairá sobre eles. Enquanto nós estivermos com vida, é tempo de arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos pensamentos, daquilo que desagrada ao nosso Deus. Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. Fogo eterno, amados. Palavra dura, que muitos hoje não querem dizer, porque tem medo de ser politicamente correto. Mas se não se arrepender-se, irmãos e amados que me ouvem, o seu fim será o lago de fogo e enxofre. É por isso que você que está me ouvindo, ou vai me ouvir depois, eu espero que você se arrependa dos seus pecados e creia no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Nós não temos outro. Não temos outro. Ele é o que nos ajuda. Ele é o que nos auxilia diariamente. Ele, na sua palavra, ele diz que eis que estou convosco todos os dias. E se ele diz que está convosco todos os dias, ele promete e cumpre aquilo que ele diz em sua palavra. E eu creio nisso. Que ele está comigo todos os dias. Apesar das minhas falhas, dos meus pecados, o nosso Senhor e Salvador está conosco. Aleluia! Todos eles, os infiéis, os que desprezam o Senhor Jesus Cristo, serão consumidos. A sua ira santa cairá sobre esses, irmãos. É por isso que eu e você devemos apregoar as boas novas. Primeiramente aos nossos. Aos nossos. Os nossos precisam ouvir a voz do nosso Salvador. Eles precisam ouvir. E de forma urgente. Para que eles se arrependam e creiam somente em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode dar salvação. Único. Verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Observe como o servo e Senhor andam juntos. Temor e obediência são devidos a ambos. Essa comunhão, obediência e temor, é isso que nós precisamos, amados. E logo depois tem uma palavrinha interessante, né? E se firme sobre o seu Deus. Firmar-se no Senhor. No Deus do qual nós professamos e dizemos: eu sou do Senhor. Amado, devemos firmar-se no Senhor. Ele diz em sua palavra que Ele é a rocha eterna. Ele é socorro bem presente nos momentos de angústia, de tribulação. Nós podemos confiar nele.
Porque hoje nós estamos muitas vezes confiando no nosso trabalho, na força do nosso braço, naquilo que nós sabemos fazer, e não confiamos completamente no Senhor. Devemos firmar-se no nosso Deus. E para finalizar, mais outra palavra de juízo sobre o povo rebelde. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Palavra dura. Fala labaredas, fogo, pecado, né? E apostasia. Como diz aqui, de mim, né? De mim é que vos sobrevirá isto. É o próprio Deus que permite que o mal se volte contra os malfeitores. É Deus que permite isso. O próprio mal cairá ou recairá sobre ou contra os malfeitores. É por isso, aqueles que estão com vida ainda têm tempo de arrepender-se. Nesse momento nós ficamos pensando nos nossos, né? Talvez esposo, esposa, pai, mãe, primo, filho, filha, genro, nora. É por isso que Deus quer que nós apregoamos as boas novas. Para que os nossos amados, os nossos entes queridos, arrependam-se dos seus pecados e creiam no nosso Senhor e suficiente Salvador. Eu quero finalizar dizendo: aqueles que tentam seguir a luz do seu próprio candeeiro, siga o seu próprio caminho espiritual ou siga o seu próprio coração, acabarão tendo as suas luzes apagadas. Somente aqueles que dependem do Senhor terão a verdadeira luz. E essa verdadeira luz é Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o meu coração, que o seu coração estejam guardados, protegidos e iluminados pelo Senhor. Se nós pecarmos, lembre-se que nós temos um advogado que é justo e fiel. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele pode nos ajudar nesse momento de lutas, de provações. E quando pecarmos, temos a Ele. E glórias a Deus por isso. Quero agradecer a todos que estiveram comigo nessa live. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ainda encerrar orando. Agradeço a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastor Jobson, ali na congregação Semear. Agradeço a Deus pela vida dos nossos presbíteros, presbítero Eliseu, ali na congregação Esperança, no bairro Frei Damião, presbítero Fernando, presbítero Roberto, presbítero Anube e demais oficiais da casa do Senhor. Deus fortaleça a vida dos teus servos e cada um de nós possamos estar cada dia mais andando em unidade, em comunhão. Que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Que isso nos ajude, amados, a viver uma vida cristã de fato, que impacte essa geração, que os nossos descendentes também impactem a geração deles, seguindo a Deus e servindo a Ele todo o nosso coração e todo o seu coração. Vamos orar. Senhor, Deus nosso, obrigado pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua santa e bendita palavra. Obrigado pela vida daqueles que estão ouvindo e estão passando por lutas, mas mesmo assim, ó Deus, eles pararam tempo para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor os ajude em suas lutas, em suas provações, guardando-os, ó Deus, e protegendo-os e livrando de todo mal. Caso aquele, Deus, que está ouvindo e ainda não entregou sua vida ao único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo, que eles se arrependam e confesse com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Pai, abençoe os nossos parentes que se rendam a Cristo e que nós possamos ser canal de bênção para eles. Que
possamos testemunhar e falar desse Jesus que veio e morreu em nosso lugar. Abençoe, Deus, nossa igreja. Que possamos, ó Deus, estar cada dia mais sendo fervorosos e desejosos pela Tua volta, Senhor. Porque certamente o Senhor virá. Cuida, Deus, daqueles que estão sofrendo com as enfermidades, com essa pandemia. Que o Senhor os guarde, os protejam e que eles olhem para o Senhor. Que não entrem em desespero, não fiquem angustiados. Perto está o Senhor. Basta uma palavra nossa, conversando com o Senhor. E o Senhor certamente acalmará o nosso coração. Que possamos, Deus, ter uma vida devocional, uma vida que agrada o Senhor. Para que quando pessoas precisarem de nossa ajuda, nós possamos estar preparados para ajudá-los. E também como nós, ó Deus, estivermos precisando de ajuda, possamos encontrar pessoas sábias, para que possamos encontrar um braço, um ombro ali para se apoiar. Guarda cada um de nós, nos fortalece. Em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus e até a próxima live, assim, se o Senhor nos permitir. Amém.